Boa tarde, tia Ju, presidenta dessa sessão. Boa tarde, demais deputados, demais deputadas. Boa tarde aos que nos assistem de casa. A gente no estado do Rio de Janeiro tem uma experiência de concessões que deve ser discutida e avaliada quando a gente analisa esse projeto de lei do governo. O governo encaminha um projeto de lei à casa, tirando o período máximo de concessão previsto atualmente em lei, que é de 25 anos. E estabelecendo que novas concessões poderão ter prazos que podem durar 50, 80, 100 anos, a depender das análises realizadas exclusivamente pelo governo. Qual é a questão que a gente então se depara? A gente pode ter uma concessão que faça algum sentido se estabelecer por 30 ou 35 anos. Mas a discussão de uma concessão desse tamanho não diz respeito somente ao secretário de uma pasta, porque uma concessão de 25 anos, ela já é uma concessão que vai durar 6 diferentes governos, que vai ultrapassar gerações, que vai enfrentar mudanças tecnológicas nas diferentes áreas. Se for no transporte, por exemplo, a gente pode ter completas mudanças no período de 25 anos na definição do tipo de veículo, do tipo de combustível, de tudo que vai ser feito. Se for na área de outros tipos de serviço, de saneamento, por exemplo, a gente pode ter completas mudanças num período como esse. Então, se estabelecer um período que ultrapassa os 25 anos, é amarrar o planejamento do Estado numa relação contratual com empresas privadas que podem trazer inúmeros prejuízos para o governo, para a população e muitas vezes até para os grupos privados. Nesse sentido, é importante analisar as concessões que a gente tem. Um deputado chega aqui e fala: a concessão vai fazer com que o grupo privado amplie seus investimentos. Vamos pegar o exemplo dos transportes públicos. Em todos eles, quem faz o investimento é o governo. Trem, metrô, barca. A barca, quando foi privatizada, em 1998, a previsão era que quem fizesse os investimentos fosse a empresa que ganhasse a licitação. Passou o tempo, a empresa alegava que não conseguia fazer investimento, quem passou a fazer os investimentos foi o governo. Hoje é um contrato em vigor que não agrada a concessionária, que não agrada ao governo, que não agrada a população e que ainda bem que está para vencer, porque virou uma situação de prejuízo para todos os lados. Não conseguem melhorar o serviço, não conseguem sequer cumprir a legislação em vigor para ofertar um serviço de qualidade. Fazer com que o governo possa fazer uma concessão que ultrapasse 25 anos, renováveis por mais 25, então nós estamos falando de contratos que podem durar até 50 anos, é dar uma carta branca para que medidas de alcance intergeracional sejam tomadas sem o aval da sociedade. Me parece que o melhor caminho que a gente tem a seguir é, em primeiro lugar, manter o limite de até 25 anos como prazo máximo para que o governo possa fazer qualquer concessão. Em segundo lugar, estabelecer que qualquer medida diferente dessas tem que ser submetida ao parlamento. Não dá para aceitar que somente o Poder Executivo estabeleça concessões que perdurem gerações sem que haja um posicionamento mais amplo. Isso, inclusive, pode trazer, você não ter uma consulta ao parlamento, pode trazer insegurança jurídica. O governo vai fazer uma licitação de ônibus intermunicipais. Faz uma licitação por 50 anos. A licitação apresenta problemas. A empresa vai se basear num contrato para, durante 50 anos, segurar aquele contrato que traz distorções. Mais uma vez digo,
Vamos analisar os exemplos práticos das concessões no Rio de Janeiro. Todas as concessões do Rio de Janeiro, o período de vencimento dos contratos, foram períodos importantes para que se buscasse melhoria nos serviços. Dou o exemplo de uma concessão federal, a Ponte Rio-Niterói. O governo vinha buscando aditivos contratuais, até que da última vez resolveu fazer uma nova licitação. A empresa que explorava perdeu, a empresa que ganhou baixou o valor da tarifa e ainda ampliou o plano de investimentos. A Ponte Rio-Niterói hoje tem um pedágio mais baixo e tem um plano de investimentos que já está se concretizando na prática em obras que repercutem para a população. Isso para não falar na possibilidade de reavaliação do governo sobre a possibilidade de retomar determinados serviços. Alguns países da Europa, por exemplo, chegaram a privatizar serviços de água e esgoto e depois, vendo que o processo de privatização estava se refletindo em prejuízos para a população, em dificuldades para o acesso à água e ao saneamento, reviram e cancelaram privatizações. O mesmo chegou a acontecer também em casos de concessões privadas com trens e metrô em diferentes países, onde concessões foram revistas e, ao término do contrato, voltaram para o controle do Estado. Não podemos naturalizar a lógica da privatização da concessão privada como se esse fosse o único caminho para ter serviços públicos de qualidade. Pelo contrário, a lógica da privatização embute uma lógica do lucro. O deputado falou aqui, o investidor quer retomar o seu capital, o que o investidor quer é lucrar. E um serviço público que é fundamental, que tem que garantir o direito da sociedade, como o direito de ir e vir, ou como o acesso à água, não pode se pautar na lógica do lucro, tem que se pautar na lógica do direito. Cito mais uma vez o exemplo dos transportes públicos. A Barca recebe todos os anos centenas de milhões de subsídios do governo para prestar um péssimo serviço, não se adequar à legislação em vigor. E se fosse um contrato de 40, 50 anos, a gente ia ficar amarrado nessa porcaria de serviço por mais quanto tempo? Então, o projeto do governo é ruim, tira a autonomia do próprio Estado de controlar as licitações ao estabelecer um período máximo de validade, retira do parlamento a possibilidade de se posicionar sobre contratos mais duradouros, que ultrapassem gerações, e não nos permite replanejar os serviços públicos quando assim considerarmos necessário. Então, a bancada do PSOL é contrária a esse projeto. Apresentamos uma série de emendas buscando lidar com essas questões, como, por exemplo, a necessidade do parlamento ser consultado sempre que uma nova concessão pública for feita. A gente tem que buscar mais transparência. E eu concluo, senhor presidente, lembrando, boa parte dos esquemas de corrupção que a gente enfrentou no estado do Rio de Janeiro nos últimos anos, se deram porque foi enviado para essa casa uma mensagem que dizia o seguinte: ao invés da Assembleia Legislativa ter que aprovar todos os incentivos fiscais que venham a ser dados, o governo vai poder fazer isso por decreto. O governo passou a fazer isso por decreto, sem a transparência de enviar para a Casa Legislativa, e a gente viu que virou uma farra fiscal com a negociação dos subsídios que deveriam ser para garantir o desenvolvimento do Estado e viraram moeda de troca eleitoral. O que a gente quer é que as concessões públicas não estejam seguindo o mesmo caminho. Tenham que se submeter ao crivo do parlamento, tenham que se submeter ao crivo do interesse público para melhor servir ao conjunto da população.